Jesus, eu acho que ela fez. Estamos no ar com mais um programa Por Trás das Câmeras e hoje nós temos dois convidados. Nós temos a Patrícia e o Robson, que vai estar contando pra gente um pouquinho da vida deles, de como que é viver essa vida atípica, né? O Robson, ele é a parte que faz o suporte, que é o apoio, e a Patrícia, ela tem algumas questões, né, de saúde. E ela tem mais de, acho que 5 CIDs, né, Paty? Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Quer dar um oi pra galera, Paty? Cumprimentar, pode? Oi, gente. Boa noite. Conheço ela há alguns anos. Não posso falar quantos anos atrás, né? Porque Faz bastante tempo, não gente. vai dizer quantos anos. Mas eu fui professora dela em um projeto quando ela ainda era uma criança, né? Hoje ela é uma moça. Então eu conheci a Patrícia, ela andava super bem, né, Paty? Sim. Ela deixava a gente assim bem legal, era bem participativa nas aulas, principalmente na aula da professora, como que era o nome daquela prof? Ela fugia das aulas de reforço e corria para as aulas Que era fora. aulas de Esporte. todas as aulas que tinha esporte, menos as de reforço. Ela não queria saber de nada que fosse de reforço. Essa é a Patrícia. Então, às vezes, a professora do reforço, que eu nem conto quem era, né? Logo no começo, quando a gente iniciou no projeto, a professora de reforço bruxinha era eu. Que ia acabar com a alegria dela, buscar ela para a sala. Para fazer as atividades de matemática e de português, né? Sim. Era mais ou menos isso. Uhum. Fez como ficava brava essa menina quando fazia isso. Porque, gente, era 45 minutos. Eles amavam a sala de reforço. Nossa, né? já vai um doce agora. Agora eu sou um doce. Antes eu não era doce. Porque eu Ela era uma professora brava. É muito brava? Não muito, né? Mas um pouco. Mas eu também torrava muito os professores, meu Deus. Falando isso, eu tinha que ter convidado uma professora para assistir hoje. Vou mandar o link para ela. Ela vai gostar de ver você aqui. Então tem a Fran também, a conselheira tutelar. Você nem conhece ninguém da cidade, né? Ela é conselheira tutelar ainda e ela me acompanhou na minha infância, né? Ela até foi me visitar lá na fisioterapia. Faz tempo? Foi esses tempos atrás. E... Ela conheceu, né, a clínica da fisioterapia lá do 7. E daí ela foi lá. E você faz tempo que tá fazendo fisioterapia? Já tem, acho que já 2 anos e pouquinho. E logo que você sofreu o acidente, você já começou a fisioterapia ou Já demorou um tempo? iniciei a fisioterapia. Na verdade, eu tive o traumatismo craniano em setembro e eu comecei a fisioterapia em dezembro, né? Que daí eu comecei a fazer no complexo do trabalhador que era lá no Cabral, né? Até eu conseguir a minha vaga no município de Araucária. Deixa eu falar o nosso tema de hoje, porque nós temos um tema. E até eu coloquei um vídeo essa semana, não foi relacionado bem a Patrícia, mas que deu bem, foi ao encontro do programa de hoje. O tema do nosso programa de hoje é além do diagnóstico. Porque a força de reconstruir a própria vida. Então, após você tem uma vida normal, né, onde você consegue andar sem precisar da cadeira de roda ou de uma rede de apoio, e de repente você vem sofrer um traumatismo, até comentei sobre um AVC, alguma coisa do tipo, e você acaba, né, perdendo os movimentos e tendo que lutar para recuperar eles. Porque a gente tem você já tinha uns 20 e poucos anos, né? 28. 28 anos quando aconteceu. Uhum. Então, 28 anos é uma idade que você já, né, anda, já faz tudo sozinha, já tem autonomia, já era mãe, Sim. né? Mãe de 4 filhos já era. A minha filha tinha 2 anos na época, né? A minha caçula, minha bebê.
Até, até entanto, ela nem lembra, assim, ela não lembra de mim com saúde, né? Andando, sem apoios, não lembro. E como que foi assim quando você percebeu que você já não estava conseguindo mais andar? Quando caiu assim, como se fosse. Eu falo que é como se caísse uma ficha, né? Você chega a falar assim, não, eu realmente não estou conseguindo andar, vou ter que fazer tratamento. E qual que é o diagnóstico? Eles te dão a esperança que você possa voltar a andar? Eles dão uma esperança, né? Mas eles, eles te dão a esperança e ao mesmo tempo eles tiram, né? Porque da mesma forma que você tem uma grande chance de recuperação, você também tem aquela questão do teu corpo mesmo não acostumar ali, né, com as físio e com os movimentos e não E aonde foi a lesão sua, assim? Foi em cima do movimento? ela foi numa lesão, ela foi no lobo temporal. O lobo temporal, ele é uma área onde, na verdade, a minha lesão ali, ela estava perto de nervos dos olhos, do movimento, é, da paralisia facial. Presta atenção um pouquinho pra mim. E daí, quando aconteceu isso, o que passou assim pela tua cabeça? Primeira coisa que passou assim na sua cabeça em relação agora eu não tô conseguindo recuperar, não tô conseguindo andar. Você, em algum momento você se sentiu desanimada? Tive muitos momentos de desânimo. Nem sempre a gente é forte, mas eu tento segurar pra mim, porque eu tenho, né, meus filhos que eles estão muito afetados, né? Eles estão, assim, eu tô machucada, mas eu acho que eles estão mais machucados do que eu por me ver na situação que eu me encontro, pelas crises que eu tenho ainda, né? Então é difícil, né? Mas a gente supera. Mas eu vejo assim, eu acompanho você, eu não consigo acompanhar tudo, né? Mas eu vejo bastante postagem sua na rede social e eu vejo assim que você sempre tá incentivando eles, e conversando e se Tudo, fazendo presente, né? Vejo que você tenta ser o mais neutro nessa situação possível, né? Deixar essa questão mais leve, né? Se é que podemos dizer isso, né? Que tem como deixar mais leve, porque às vezes, até eu falava hoje, né? Porque algumas pessoas pensam assim, nossa, fulano é um fardo, porque, se você tem um filho com deficiência, não é um fardo para você, você não pode sair, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Daí fazem um monte de pergunta pra gente e acaba perguntando se a gente pode ou não pode. E a questão não é que você não pode, né? Você pode um monte de coisa. Só que tem coisas que a gente não quer fazer. Ou, tipo, em lugares que a gente ia que às vezes não é legal de ir mais, porque tem alguma outra situação, né? então, a questão que mais pesou assim dentro da minha casa é porque antes do meu traumatismo craniano, eu tinha sim, né, minhas limitações, né, que são mais a parte mental, mas eu sempre trabalhei, sempre cuidei dos meus filhos, sempre dirigi, sempre ia daqui, sempre ia dali, sempre ia de lá, eu sempre resolvia tudo. Então, quando eu parei né, fui para cadeira de roda, né, que realmente eu vi que a minha situação era complicada e que eu não conseguia me mexer, meu marido não conseguia entrar dentro do banheiro para me dar banho.
Foi muito difícil. Só que eu não mostrei pra ninguém. O que eu fazia era entrar no meu celular e conversar na minha câmera, sabe? Era meu amigo era o meu celular. E aí, as comunicações que eu tinha, as interações que eu tinha com o retorno, né, que eu tinha nos meus stories que eu postava, das pessoas me dando força, das pessoas, nossa, muita gente assim, tipo, falando pra mim, sabe? Nossa, eu não sei nem contar quantas pessoas já me mandou mensagem falando que através da minha história hoje consegue viver melhor. Eu já escutei que a pessoa está enfrentando um câncer, mas através do meu vídeo ela consegue se animar um pouco. Então, nossa, aquilo sempre me dava assim, nossa, eu tô aqui, eu tô ferida, mas é um propósito, é alguma coisa, Deus cravou em mim e eu preciso. Então era isso que eu fazia, sabe? Era isso que eu fazia, era essa a minha força, era da onde eu tirava dos meus filhos também, do meu marido. E é isso. E essa. A gente para, né? Analisa, assim, porque são umas forças que vêm interior, você mesmo sentindo com dor, se sentindo fraca, mas o quanto que você incentiva, né? E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu tô tão ruim, tô... É que nem uma situação de um videozinho que eu vi, passa um rapaz com um carrão, daí o cara olha e fala, ah, que podia ter um carro desse. Aí ele tá de moto, daí o outro fala, ah, eu podia ter uma moto dessa, daí ele tava de bicicleta, acho que você já deve ter visto esse vídeo. Aí até que passa o que tá de bicicleta, daí vem o que tá de cadeira de roda e falou assim, se eu tivesse a perna, né, eu carregaria esse saco. Então, assim, às vezes a gente olha, eu sempre fui assim, né, de enxergar além daquilo, porque eu falo que existe na vida da gente algumas situações que são para tirar você do foco, do propósito. Então, existem coisas que vêm para a vida da gente que tira a gente do foco, do propósito. E daí, se a gente ficar olhando para aquele problema, ele começa a ficar muito grande. É como, né? Não tô falando que no caso seria um problema, mas assim, às vezes eu tô falando de problemas mesmo, né? Que a gente tem, problemas do dia a dia. Aí a gente tem aquele problema que a gente olha e fala assim, cara, mas como que eu resolvo isso? Eu não consigo resolver isso, não vou dar conta de resolver isso, eu não consigo resolver isso. E daí aquilo se torna uma coisa muito grande mesmo. E daí você acaba não conseguindo resolver, né? Porque você acaba ficando, é como se você ficasse chorando, se lamentando por algo, né? E Péssimo, aquilo, né? exatamente, e daí aquilo não faz bem, né? Não. Você acaba ficando triste, deprimida, aí você acaba adoecendo. Eu lembro que quando a gente vai entrar no assunto depois dos seus filhos, né? Se você quiser comentar alguma coisa, mas eu lembro assim, fazendo uma análise da sua história com a minha, eu lembro que quando eu tive o Eduardo, que ele tinha mais ou menos eu acho que uns 2, 3 anos, eu entrei num negócio chamado assim, por que comigo? Por que que o fulano teve, tipo, comparava com o pessoal da minha família que na época tiveram filhos, aí eu ficava pensando assim, mas por que que fulano, né, que tem mais condições financeiras do que eu, o filho nasceu normal, por que que o meu tem que ser, né, com deficiência? E você acaba fazendo um negócio. Quando eu vi, eu tava ficando doente, porque eu comecei, tipo, a ficar Remoendo, remoendo né? aquilo, né? E fazendo com que aquilo viesse de uma forma. Então, assim, às vezes a gente pensa, nossa, né? E daí, quando eu vi que quando eu comecei a aceitar mais, assim, tipo, não, eu não tenho outra escolha, eu tenho que pegar isso aqui, se isso daqui veio pra mim, nessa situação pra me viver, veio isso, tá com, quer que eu arrume? Não tá conseguindo? TikTok não tá dando. Por quê? Não liberou. Não liberou? TikTok não. Tá no certo? Aí eu não sei, eu só achei um aqui. Deixa eu ver aí. Vai contando aí, Paty, que eu já volto. Pode conversando com a galera. Só achei um aplicativo.
conversar Tem aqui. mensagem, vai. Tem links. Então, me conte sobre essa parte que a gente estava comentando, vai falando. Do quê? Depois a gente Desculpa. fica chorando mesmo, que a gente fica se lamentando pelas coisas. É porque assim, não dá, né? Você reclamar da vida não vai trazer ela de volta. Você tem que, como se diz, jogar aquela água gelada no rosto de manhã cedo e enfrentar de frente tudo, encarar. Porque se você ficar olhando para aquela dificuldade, focar só naquela dificuldade, você não consegue resolver as outras. E na vida da gente, a gente tem várias dificuldades, não é só uma, né? A gente tem todos os dias, né? Então, Todos os dias a gente tem dificuldade, a gente enfrenta todo dia uma coisa. daí eu aprendi a não reclamar, assim, sabe? Ao Robson, às vezes, ele, ai, nossa. Eu falo, não reclame, né? Não vamos reclamar, porque é difícil. Não é fácil pra ninguém, né? Acho que é o mundo, né? Se a gente for analisar, assim, as questões, tudo que a gente vai fazer, tudo, ela tem seus altos e seus baixos, né? Tudo. Deixa eu só entregar. Agora acho que foi, tô. Então é assim, tipo, a gente tem os altos e baixos, né? Não é porque que nem eu costumo falar, não é porque a gente tem uma deficiência ou alguém de casa tem deficiência que às vezes que é tudo triste, que é tudo ruim, que é, né? Porque às vezes tem pessoas que pensam isso, ai, coitadinho ou coitadinha, né? Vem Não, com eu não essa gosto. parte. Eu gosto de ambiente alegre, ambiente feliz. Eu canto, eu danço, eu grito, eu esperneio, mas eu não gosto. Não gosto dos meus filhos tristes, principalmente eles. Entediado, nossa, também não gosto. Acho que tédio é uma coisa que também não traz felicidade, né? Então eu tento. Patrícia, a gente conversou, né, que nem no início ali, a gente quis começar por aqui para as pessoas entenderem que a Patrícia, ela andava, ela tinha quase uma vida, né, ela tinha algumas dificuldades, né, que a gente comentou, mas eram outras situações e que ela tinha desde a infância. E ela fez alguns tratamentos também, né, Paty? Sim. Com relação a isso, e a gente vai contar ela vai contar um pouquinho sobre quem era ela na infância. Foi um pequeno relato de quem foi a Patrícia na infância. Você quer falar um pouquinho? Eu não vou falar nada, porque eu não conhecia essa parte da infância. Então, eu era uma criança muito alegre. Era, não, eu sou ainda muito alegre. Muito falante, muito comunicativa. Já fui diagnosticada desde os 7 anos de idade com TDAH e depressão, né? Então eu já enfrentava uma lutinha desde essa época, passava por alguns especialistas, né? Mas é mais a questão da neurodivergência ali mesmo, né? Nada que me atrapalhasse, né? Eu era só muito afobada, assim, eu não gostava de ficar presa, sempre fui muito solta. Minha mãe não conseguia me deixar em casa porque eu gostava de estar pra rua. E a minha vida sempre foi assim. Antes do acidente, a minha vida era essa. Eu sempre fui muito solta. Sempre gostei de resolver minhas coisinhas, sempre gostei de resolver as coisinhas do Robson, dos meus filhos, toda a vida. Uma mini adulta. Aham, sempre. Daí eu já contei a parte do. Fugiu, gente, fugiu um pouco, fugiu. Patrícia criança era essa.
um pouco chata, né? Porque tinha algumas pessoas que se estressavam comigo, né? Porque nem sempre eu tava legal todos os dias, né? Eu atentava a vida de algumas pessoas, né? Mas eu era uma criança feliz, eu gostava de me comunicar. Eu acho que era isso, né? Naquela época era muito difícil, né? Ter esse tipo de diagnóstico, essas coisas. Então É eu que já tinha tem o quê? 20 e poucos anos atrás, né? isso. Tinha até um outro menino que também fazia parte do projeto ali. Ele também eu vi que ele também é autista, tem mais algumas outras coisas que ele, não vou lembrar tudo, mas assim, eu mesmo era professor, eu era um projeto, na verdade ele não era uma escola, era um projeto que chamava Casa da Criança, né? Mas Aham. era E daí, aonde que você me deu aula, era na casa da aham, criança, então, eu trabalhava no projeto. E no tempo que eu trabalhava no do projeto, CMEI, do lembra? lado do CB. É, do lado do CMEI, verdade. Aham. E daí o que acontece? A gente não tinha o que a gente tem hoje, né? Porque a maioria das pessoas enxerga uma pessoa com deficiência, Patrícia, só quem usa cadeira de roda, quem usa muleta, quem usa bengala, né? Verdade. E tipo assim, que tem deficiência aparente, Uhum. que você enxerga e vê a pessoa com deficiência. Então, uma criança com TDAH, uma criança autista, né, não, nem era utilizado, até porque era outros termos, tinha outros termos. E o professor, ele fazia o concurso para dar aula para criança, né? Não era sala de recurso, não era nada, era para ir para a sala de aula. E na Claro mala era que reforço, claro que tinha as escolas né? especiais e tinha dentro das escolas especiais, né, tinha os professores preparados para atender esse grupo que eu acabei de falar, que era as crianças que realmente você olhava e via que elas tinham deficiência mesmo, era nítido a deficiência delas. Então, naquele período, naqueles anos, as crianças que eram neurodivergentes, que seriam as neurodivergentes de hoje, elas sofriam mais, né, ou a gente também, por falta de informação. E acabava, mas a gente acabava vendo, falava assim, não, mas tem alguma coisa errada, né? Tipo, não, alguma coisa não tá legal. Só que a gente não tinha, como até hoje não temos, né? A gente é pouco ouvido quando a gente fala com relação ao médico. Você faz um relatório, encaminha, entrega para o pai, ele leva pro neuro, isso é infantil, né? Leva no neuro, o neuro lá decide se ouve ou não o professor. Alguns agora estão ouvindo, mas teve uma época que o professor eles falavam assim, mas professor tá laudando. Ninguém estava laudando nada. Mas o professor ele acabava ficando muito tempo com um adolescente, com a criança, né? E E acabava vendo que tinha algumas situações que eram alguns sinais de alerta que tinha que observar mais de perto. Hoje em dia, graças a Deus, está mudando, né? Ainda temos muito que buscar, muito luta para a gente enfrentar aí, mas a gente já consegue ser um pouco mais ouvido, né? Hoje sim, um professor de educação infantil já consegue, né, tá comunicando e falando, olha, observa essa criança, a gente está observando que não está na idade dos sinais de alerta, tal coisa não conseguiu fazer ainda, que tem que dar uma observada que as coisas podem melhorar. E quanto mais, assim, né, a gente investir na criança quando ela é pequena ainda, né, porque o 0 a 7 anos ali é muito fundamental. Ela tá com o cérebro para formação e tudo que for de estímulo para ela, estímulos bons, ela vai se desenvolver, né? Ela vai conseguir pegar mais. Então, eu sempre falo como profissional da educação infantil que a criança, ela precisa, né, tem alguma deficiência, o pai notou que tem deficiência, estimule nessa idade, porque essa idade é mais, não que depois não consiga, mas já é mais difícil. Eu sempre ouvia isso quando, na questão do porque Eduardo, se né, porque bate, ele não né? andava, então a gente via essa situação e eu ouvi os médicos falar. Então eu fiz fisioterapia, ecoterapia, hidroterapia, aproveitava essa fase da vida. Que nem hoje mesmo eu levei ele no médico. Eles ficam muito curiosos de saber, porque o dele é o G83, né? Que é quase igual, tipo, é quase o mesmo que o teu, só que o dele, como ele nasceu, é modocídeo. Mas se for ver, é bem próximo. Ele teve epilepsia, então ele caía bastante. Você lembra, né?
Acho que Lembro. você chegou a pegar essa fase, Lembro. né? Que você estudou com ele. Eu estudei com ele, com a Angélica, lá na casa da criança. Então é uma situação. E daí era tudo aquele, né? E era até engraçado, porque daí tocava todo mundo logo quando ele começou a andar, as crianças acabavam ficando. Tudo meio que junto, Aham, né? e ajudava a olhar, era muito legal. O projeto ele era. Era legal. Era Tinha coordenação e tudo, né? Era muito bom o Era projeto. muito legal. O reforço escolar, né? Tipo, era bom. Depois eu larguei de ser professora de reforço e fui pra recreação, daí eu Nossa. comecei a ser legal. Nossa, gente, a comida era da Risotolândia. Nossa, eu amava macarrão. Uma vez eu chorei na casa da criança porque eu queria macarrão. Tem gente que lembra até hoje disso. Que eu chorei. E eu falava, eu quero macarrão. Eu já tinha o quê? Eu acho que uns 9 anos, 10. E ela sempre comia, né? Mas ela queria mais macarrão, gente. É, eu queria o macarrão. Mas são coisas que ficam, né? São coisas que a gente olha assim lá atrás e pensa assim, nossa. E são vivências. Até a gente era pra ter gravado um pedacinho do curta que o Eduardo vai estar fazendo pro TCC dele. Daí ele vai contar um pouquinho da história dele até ele chegar na faculdade. Ai, que legal. Daí a gente tá revendo algumas coisas. E ontem eu tava no momento TBT, né? Que eu tava olhando umas fotos e falando, nossa, eu tava feliz por causa disso, eu tava com esse sorriso por causa daquilo. E é legal fazer isso, né? Daí até tô procurando umas fotos menores dele que eu tenho que enviar pra um lugar. E daí você vai passando um filme na tua cabeça, né? Aí eu tenho bastante fotos assim impressas mesmo. Daí eu falei, agora eu vou ter que pegar as impressas e ficar olhando. E reveladas, né? Porque antigamente era reveladas as fotos. Agora ninguém revela mais nada. Apesar de ter uma pessoa me perguntando aqui se eu revelei as fotos. Mas é mais ou menos assim, né? Que a vida da gente vai passando. E a epilepsia, assim, você tem tido muito ou ela tá mais controlada? Tenho bastante crise. Até então, né, o médico é um neurocirurgião, já conversou comigo sobre a possibilidade de uma cirurgia, né, para retirar a área focada ali, né, a focal, né, onde que é o foco da epilepsia. Mas ainda a gente não se decidiu, eu com meu esposo, né, porque eu tenho a questão das crianças, né, é uma cirurgia, né, eu já falou em hospital, eu já tenho medo. Aí a gente, tipo, estamos pensando, daí eu tô esperando a minha consulta com o meu neuro, que é daqui do SEMO, né? O Dr. Wesley. E daí eu vou conversar com ele, pra ele, Você chegou a fazer alguma cirurgia depois do acidente? vou fazer semana que vem. Mas você nunca tinha feito nenhuma? E a cirurgia que você ia fazer É na mão. na mão? Porque você perdeu muito movimento da mão? Perdi. Na verdade, eu perdi muita massa, muito músculo, né? Tenho a espasticidade, né? Mais ou menos isso. Aí eu vou fazer uma. Bom, o médico falou que é um desligamento de tendões, né? Que eu vou fazer. Aí agora eu vou esperar pra ver se realmente vai ser esse desligamento mesmo ou não. Vai ser tudo agendado pra. Tudo agendado. Pra quando? Pra dia 7. Mês que vem. Na semana que vem. Mês que vem. É semana que vem. Mês que vem mesmo, já tá aí, né? Mês que vem, como diz, essa semana ainda. A gente conversava hoje sobre isso, né? Falando com a menina que trabalha comigo. Daí ela falava assim, não, eu pedi dos pais. Mas dia dos pais tá aí já. Mais ou Já menos semana isso. que vem também, né? Então é mais ou menos isso, né? É sobre isso. E Robson, e você? Me conte. Conte para nós aqui, as pessoas que estão ouvindo. Como que é ser essa rede de apoio? Olha, é correria, hein? É corrido. Corrido, porque daí o meu trabalho, eu trabalho 24 horas, né? Que nem eu saí ontem cedo, cheguei hoje cedo de viagem. Daí durante o dia tem que dar atenção em casa. Tem as crianças, tem ela.
Daí a gente geralmente dorme tarde, né? Porque ela toma remédio no horário, tem os horários dela de dormir, mas eu tenho que estar fazendo as coisas ali. Mas eu já me acostumei. Pra mim é tranquilo, mas é bem corrido, né? No geral é bem corrido. É porque são 4, né? É, são 4 crianças. E é adolescente com criança, pré-adolescente, tudo. Daí Autista. mais um autista que às vezes não entende. Nossa, Daí fica ele tá bem. com estresse pós-traumático, é isso que fala? Não, Isso, ele não tá sei o que é traumatizado. pós-traumático. Por conta do negócio. Ele surta na escola, ele surta em casa. Bem complicadinho. Se ele escutar uma Mas ele é não ambulância. verbal? Não, Ele é fala. verbal. Ele fala bem. Nossa, ele é comunicativo, muito igual eu. Até demais. Ele é tipo eu. É igual a Lolo, é tipo eu também. Ela conversa bastante. Todos eles, na verdade. Só o Gui que não, o mais velho, é adolescente. Ele não conversa nada. Ele, Ele é bem quieto. nossa, E o teu menino que foi diagnosticado com autismo, ele tá com 11 anos, né? com 11 anos. Vai fazer 12 agora em setembro. E no colégio ele tá conseguindo acompanhar? Como que tá a questão escolar? Então, ele é um aluno muito bom, né? Ele tá conseguindo bater as metas, assim, da escola ali, mas ele não, ele tá um pouco atrasado. Deu uma, deu uma caída no estudo dele. Ele não tá conseguindo mais acompanhar. A professora falou que ele tá com um problema assim. O que ele fala, ele escreve. Ele, como ele é um autista com TDAH, e o TDAH dele, assim, tipo, é muito forte. Que, tipo assim, a gente até, lá em casa a gente é um grupo, né? Então, assim, cada dia tem um que lava a louça. A gente tirou ele dessa parte do lavar a louça, porque não dá, porque assim, ele vai lá, ele lava um copo, aí ele vai lá na sala. Aí ele conversa um pouco, daí ele senta no sofá, daí você acha que ele já terminou a louça, mas você pergunta pra ele, ele fala que lavou um copo. Daí ele fala, eu vou lá terminar a louça. Aí ele vai lá, daí ele lava uma colher, daí ele volta. Com a colher na mão, ensaboada. Daí ele fica. Daí eu falo, ih, já terminou a louça? Eu comecei a lavar essa colher, agora eu vou lá terminar. Daí a gente, tipo, entrou num acordo lá em casa entre Robson, Kylie e Gui, né? Pra recrutar ele pra outra coisa, porque esse tipo de função assim, Lavar ele não louça não dá. consegue. Não dá. Interessante, né? Porque a gente para e analisa assim, porque é até uma coisa que eu sempre falo, né? Que a gente tem que, como pais, a gente tem que observar quais são as áreas que dá para encaixar. Eu tenho a TDAH aqui em casa que ela faz isso, ela me enrola bastante, mas às vezes ela pega bem, ela, tipo, ela gosta bastante de. Acho que pegou, eu gostava de jogar água na casa quando eu ia limpar e lavar, e daí ela pegou essa parte. Mas ele tem dia que acorda inspirado e você não precisa pedir nada. Nossa, Ele ele faz escova os tudo. dentes, ele tá Podia, maravilhoso com a eu vida. vou brincar, né? Podia ser todo dia inspirado. Nossa, mas ele fica maravilhoso com a vida. Ele deve estar me assistindo agora, né, Gu? Mas assim, ele é maravilhoso, ele tem um coração incrível. Ele é um menino, um ser de luz assim que, olha, ele não faz maldade pra ninguém, sabe? É só uns picozinhos que dá nele ali que a gente estamos tentando. Como eu falo pro Robson, não é mais a gente que tem que. Não é ele que tem que se encaixar, é a gente que tem que se encaixar agora no mundo dele para poder entender ele. Porque, né, é complicado. Às vezes o Robson fala, mas Patrícia, ele é muito difícil, eu não posso. Isso tá sendo mal educação. Eu falo, não, não é mal educação, porque ele não é mal educado, ele não grita comigo, ele não é mal educado. Só que assim, ele é nível hard, ele é papum, ele é automático, ele é de momento. Tipo, se você falar pra Não ele, tem filtro, né? é na hora, e daí, tipo, daqui a pouco ele já se arrependeu. É que até você entrou ali na questão do TDAH, que você comentou ali que você tem o TDAH. O que acontece? Daí você comentou da depressão. São sintomas que eles, às vezes, um camufla o outro, né? Porque eu não cheguei a fechar o laudo, mas provavelmente eu tenho TDAH, né? Eu tomo remédio para concentração quando eu vou fazer alguma prova agora.
Daí eu A falei, avó italiana? aham, por Ah, acaso essa é mesmo. é? Então, TDAH, na verdade o TDAH foi confirmado, né? Então, eu tomo ele e tal. Daí eles queriam que eu fizesse o exame do autismo pra ver se eu tinha. Mas daí eu peguei, porque eles que é o negócio, né? Tava com 45, tava investigando a Emanuele quando o psiquiatra me fez umas perguntas que eu olhei pra ele e vim com a negativa. Eu falei, capaz, não. Não, se alguém for lá em casa, não sou eu, né? Porque geralmente fala da genética e tal. Não, não sou eu. Só que daí você vem pra casa, daí você começa a pensar. Daí eu falei, nossa, mas eu não podia pôr roupa apertada porque eu ficava brava. Eu não posso com etiqueta que me coça, Incomoda. me incomoda. Aí eu comecei a lembrar do sofá da minha avó, que eu ficava chorando lá, desesperada. E que daí comecei a vir as lembranças de quando eu era pequena e tal, em algumas situações. Falei, nossa, mas o Emanuele faz igualzinho. E são coisas que você vai vendo se repetindo, né? Daí eu falei assim, nossa, mas ela faz igual. Então, assim, mas eu cheguei, daí na segunda consulta com o psiquiatra, eu falei assim, doutor, mas como eu não consegui fazer duas faculdades? Ele é que você é um TDAH inteligente, provavelmente você descobriu uma forma que você criou, que é essa aqui, ó. Ó, tô com isso aqui, né? Não li nada ainda. Aí eu peguei e tô sempre escrevendo. Então, tava sempre escrevendo. Eu não usava nunca mais, mas eu tinha que escrever. Então, se eu fosse fazer qualquer aula, qualquer coisa, eu tinha que estar escrevendo. E isso fazia com que eu memorizasse aquilo. E daí eu não usava mais. Aí eu falava assim, hoje vai ter prova todo dia, eu vou estudar pra prova, né? Que nem hoje mesmo. Eu falei assim, eu queria saber tudo de cor, que eu não queria usar o papel e tal. Queria ter lido melhor e tal, e tal. Só que eu fiz a pesquisa, né? Foi eu que fiz a pesquisa, então eu pesquisei. Então, no momento que estava pesquisando, eu estava estudando, né? Estava lendo sobre o Sim. assunto. Então, às vezes, eu preciso aqui só para dar uma lembradinha, assim, né? Pra gente não perder muito fugir muito do tema, que não é uma regra também. E que às vezes acaba acontecendo. E daí, o que falavam para mim? Falavam assim, você tem depressão. Você tem que tomar remédio para depressão, quando não ainda sabia que era isso, né? Porque você está entrando em depressão. E daí não era porque quem tá com depressão, ela não vai ter esse papo. Tipo, eu tava muito bem agora, daqui a pouco eu, puf, né? Tipo, eu tava ótima, daqui a puf, e não dava, né? Porque a pessoa com depressão, ela tá, realmente, ela sorri, mas ela tá ruim mesmo, né? E eu falei, meu Deus, mas que interessante. E daí me receitaram esse remédio para depressão. Falei, vou tomar isso nada. Você tá tomando remédio para depressão? Tô tomando remédio para depressão. Tô ótima. Nossa. E daí passei a vida sem o remédio de depressão. Depois eu fui descobrir que não era depressão, né? Que era isso, que era a questão do TDAH mesmo. Porque a gente é muito do vamos resolver agora, tem que Então, resolver. por eu ter muitos diagnósticos fechados de saúde mental, né? É que eu não falo muito assim nas minhas redes sobre a minha saúde mental, né? Mas juntando elas assim, mais esse distúrbio que eu tenho de alimentação, se você já viu que eu tô tendo um pico. Uma hora eu subo de peso, daqui a pouco eu caio de peso. Aí eu tô passando com a nutricionista, já tô tomando fórmula para poder ganhar massa, para poder ganhar peso. E ela falou para mim também, a minha nutricionista, Patrícia, com esse tanto de diagnóstico fechado na saúde mental, eles não pensaram na possibilidade de você ser autista? Eu falei, não, nunca me falaram nada. Porque eu sempre fui acompanhada no CAPS, né? E assim, meu filho também, o Gustavo, ele foi acompanhado no CAPS todo esse tempo, né? Porque eu e Robson, a gente não... nosso filho não é autista, a gente falava, ele não é autista. Ele não é autista. E a médica falava do CAPS. Ele tem tudo para ser autista. Pai e mãe, a gente não pode ficar com essa criança aqui. Ele tem que ir para uma avaliação multidisciplinar, né? Tá.
foi comprovado autismo. Daí o Robson não satisfeito, não tô satisfeito com esse laudo, eu vou procurar uma clínica particular que faça um rastreio completo. Eu paguei para fazer teste de QI, teste de coordenação, PAC, TPAC, tudo que você imagina foi feito nele. Para ela chegar no final e olhar para minha cara e do Robson e falar que ele era autista de nível 2. Nossa, eu levei um baque. Porque assim, até o momento, na avaliação, eles falaram que ele era autista, mas eles não me falaram o tipo de suporte. Lógico que ele pode ser um suporte daqui a uns tempos, quem sabe, né? Mas eu como assim, nível de suporte 2? Eu falei pra ela, daí ela foi levantando ali o que ela tinha visto, o que ela tinha avaliado, porque ela começou uma avaliação em setembro e ela terminou só em novembro. Ela foi até a escola dele. Ela conversou com a pedagoga, ela conversou com a diretora, ela conversou com as professoras e com a professora de recurso. Então ela sabia tudo da vida dele. Então ela não foi pela minha... Porque você dizia, né? Por eu estava dizendo, porque a gente queria que ela dissesse que não era autismo, que era só TDAH. Porque eu sempre sabia que ele tinha TDAH, porque ele sempre foi... A gente sabe, mãe sabe, né? Daí a gente levou esse susto. Daí depois disso eu aceitei bem mais que o Robson. E eu comecei a estudar sobre, né? A estudar assim, né? O básico. Ler, né? Para poder entender ele. E o Robson tá tentando, né, Robson? Mas é difícil. Faz quanto tempo? Tem 2 anos. 2 anos. 2 anos do diagnóstico dele. Mas eles falavam, já tinha algum tempo. Porque aquela. Que nem a gente comentei ali, né? Sobre a questão de negação. Às vezes você faz essas negações. Só que depois que eu entendi que é melhor você aceitar do que você ficar negando, parece que as coisas andam mais rápido. Então, assim, porque às vezes a gente fica com aquele negócio assim, ai, lembra que eu comentei, né? Ai, porque comigo? Ou porque tá o meu filho e tal. E a gente começa a fazer muito essa negativa. E isso acaba fazendo mal pra gente mesmo. E uma coisa que é legal, que nem a Patrícia falou ali no começo, que é a questão de você ver com aquilo que ele gosta, né? Você viu que lá não deu certo de lavar a louça. Mas ele consegue fazer outra coisa. Sim. Né? E tem aquele dia, que nem você comentou também, né, Robson? Que ele Que chega a gente ele quer fazer tudo. Animado. Entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a ver realmente o que é que interessa, né? Porque tem alguma área que ele vai desenvolver mais. Porque daí eles desenvolvem várias áreas. O problema é que Não, e desenvolve assim, várias áreas. ele é o máximo, assim, porque ao mesmo tempo que você odeia o autismo, porque a gente odeia e ao mesmo tempo não odeia, porque assim, a gente odeia porque é muito difícil você escutar do seu filho falar, nossa, eu não queria ser autista. Não, sabe? É difícil, ou as limitações dentro de casa. Mas depois é incrível o hiperfoco deles. Porque assim, Gustavo, olha pra você ver que interessante. Ele fez a avaliação aqui e a avaliação dele do QI deu 72, deu militrofe, né? Que era ela tava no... O 72 era o mínimo. Então ele tava no mínimo. Deu no limite. Deu do limite, deu limitrofe que fala, né? E quando eu fiz essa outra avaliação que a gente custeou, deu 72 também. Assim, ele tem um QI baixo. Mas ele mostra totalmente diferente pra gente na escola. Porque ele quer ser engenheiro elétrico, ele quer ser engenheiro civil. E ele tem um hiperfoco por futebol, que assim, a gente fica bobo, né, Robson? Porque se você mostrar qualquer bandeira pra ele, de qualquer país ele sabe. Se você perguntar o nome de um jogador do Japão, porque os jogadores do Japão é tudo do olho puxado, você não sabe qual é qual. Pois ele sabe, ele conhece cada um.
Tipo assim, o hiperfoco deles é sensacional, né? Tipo assim, o que me chama a atenção no autismo é isso, sabe? Deles, assim. É isso que a gente tenta, né? é, incentivar, né? O que eu vejo, assim, Patrícia, não sei se eu vejo isso ou, ou se tá certo ou se tá errado, porque não tem um certo e um errado também, né? Mais ou menos assim. Eu acredito que a educação ela tinha que ser uma educação de qualidade. Políticas públicas de educação de qualidade. Que é aquela questão que você comentou também. Você fez esse comentário, você disse. Foi a Patrícia que falou isso no programa de hoje. Que você tem que entrar no mundo dele. Porque você tem que entender ele. Né? Não ele entender. E isso é muito difícil da gente fazer, a gente entrar no mundo do outro. Só que como a gente ainda tem eu falo assim que eu achava que as crianças sentiam o cheiro do Eduardo, né? Eu falava assim, as crianças com autismo, com TDAH, alguma que é neurodivergente, ou tem alguma deficiência que eles têm próximo de mim, é porque eles devem sentir o cheiro, né, do Eduardo certo, e brincadeira, assim, né? E vem, mas nem sonhava que era eu mesmo. Por quê? Porque é justamente isso. Eu observo que tem criança que ela tá sentada na roda de conversa, ela tá sentadinha, bonitinha ali, sentadinha, não incomoda em nada, porque as pessoas acham que é aquele que faz bagunça, que tem problema, né? Que é No neurodivergente. caso, era eu era a que fazia bagunça, né? Não, mas tem criança que não faz. Tem criança que não faz. Não tem bagunça, eu só queria conversar. Não, mas isso aí era outra situação, né? Não ia me deixar Não deixava porque queria conversar nos horários errados. Né? nos horários errados, sempre. TDAH sempre queria conversar nos horários errados. E minha mãe é da escola, ela sempre era chamada lá na escola, porque a Patrícia sempre estava enfiada em alguma confusão. Mas a confusão era porque eu tava no meio, não sei nem porquê. E daí minha mãe ia lá na escola e os professores falavam, Patrícia, ela é muito inteligente, mas ela não para sentada, ela conversa demais. Aí minha mãe fala, se até o conselho tutelar não consegue ficar com essa menina lá, porque eu fui até para educandário, você sabe, né? Não. Eu fiquei lá com a tia Cirlei. Conheceu a tia Cirlei? Do educandário? Uhum. Se alguém estiver assistindo essa live, a tia Cirlei do educandário. Eu participei do projeto do educandário, que era um orfanato, né? Na época. Porque eu não parava em casa, minha mãe não conseguia me segurar em casa, então eu tinha que ficar em algum lugar. Aí o que eu fiz? Eu falei, então eu vou pro conselho tutelar. E eu fui. E a Fran, do conselho, que era a conselheira na época, e ela continua sendo a conselheira hoje ainda. Ela vai lembrar de mim. Tomara que ela veja essa live. Não, Deus diz, se ela estiver vendo, agora ela lembra de você. Então, que aqui era o cara, as fisioterapeutas lá, ela fala, Patrícia do céu, você tinha que ser vereadora da cidade. Porque todo mundo que vai lá na clínica de fisioterapia me conhece. Não, e daí, e assim, nas minhas redes sociais, tem gente que me conhece de dentro do ônibus, tem gente que me conhece da rua, tem gente que me conhece do terminal, porque eu passo meu telefone pra todo mundo, porque eu gosto de conversar. Mas isso é legal, conversar, né? Conversar não é bom? Eu sentei lá na Físio, segunda-feira, minha cunhada tava comigo, e ela rachou o bico, né? Porque assim, é muito legal, não sei se pode falar, né, da forma que eu vou falar, mas... Eu dou maior respeito porque eu tenho transtorno bipolar, né? Então, a senhorinha sentou, ela tava com o braço machucado, daí a pessoa mostrou os dentes pra mim, eu já tô conversando. Bom dia, tá calor lá fora? Daí eu perguntei pra ela, o que aconteceu com o seu braço? Você tem que colocar uma tipóia, eu falei pra ela. Daí ela, pois é, menina, eu tenho que comprar uma tipóia. Aí ela falou bem assim, mas o meu problema não é nem no braço, é meu transtorno bipolar, que é na cabeça. Daí eu falei, eu entendo, eu também tenho. Ela, então você sabe, né, que a gente é doida. Eu falei pra outra menina que eu era doida, ela me chamou de doida, porque eu tinha transtorno bipolar, só que eu falei, eu sou doida, mas eu tenho laudo, e você que não tem. Aí minha cunhada rachou tanto o bico dela lá. Imagina. Porque ela falou assim, ela falou bem assim, a menina falou que, você tem transtorno bipolar, então você é doidinha? Daí ela falou, eu sou doida e eu tenho um laudo, e você que não tem?
Daí eu falei, é mesmo, né, amiga? É isso aí, tem que ser assim mesmo. Tem que deixar mole, não. Dá pra deixar abusar, não. Tem que entrar no embalo. Daí entrei pra dentro da sala. Aí daí já dá as risadas, todo mundo já Nossa! alegra o ambiente, todo mundo vai fazer feliz. Aham. Porque o ambiente difícil não é triste, né? Não, é maravilhoso. O ambiente de físio, pelo menos a clínica de fisioterapia daqui de Araucária é maravilhosa, gente. Os fisioterapeutas de lá, então, são incríveis. Que horário que Eles, você tá indo? eu tô indo na parte da manhã, eu tô com a Erika. Você quer? Aham. Mas eu amo todos, a Estela, o Carlos, a Ana, não posso esquecer da Ana, né? Eles são maravilhosos, eles motivam demais a gente a se movimentar, força, porque não é fácil fazer fisioterapia. Dói, gente. Dói. Hoje eu vejo, que nem a Maria já disse, né? Eu não era deficiente física e hoje eu sou. Então hoje eu consigo ver que uma pessoa acammadinha, uma pessoa que precisa de uma físio, é difícil porque dói. Imagine, né, pra quem não fala. Ai, tá doendo. Eu falo, ai, tá doendo. E a pessoa que não fala, né? E tem muitos, né, camados que não Nossa, eu falam. tenho uma que eu não vou nem falar o nome, que eu acho que não pode. Ela sofreu um acidente, imagina, na faculdade. Ela é acamada. Ela não fala. Ela só fica resmungandinho lá. Imagina que dó. Daí eu fico lá, Senhor. É isso aí, pai. Eu preciso ser forte porque tem gente que, olha, tá numa situação pior do que eu e tá ali, ó, firme. Então eu não vou reclamar. E eu falo até pra Érica. Falo, Érica, eu não vou reclamar, porque olha lá, ó, ela tá forte, eu tenho que ser forte também. Então Às vezes você tá com dor, né? Tipo, até hoje mesmo, quando eu levei o Eduardo hoje pra ortopedista, que ele tá com infeccionado o ombro. Aí o ortopedista mexeu, mexeu aqui, ele, me levei um susto, falei, nossa, será que tava doendo tanto assim? Porque é um grau de dor que a pessoa tá sentindo, mas ela tá suportando ali, parece que ela tá bem, né? E ela tá com aquele grau de dor. né? E é umas coisas que a gente não entende, porque é Deus, né? Porque é Deus que sustenta. Não tem outra pessoa que sustenta, Sim. porque, né, você tá ali, você tá. E daí. E sabe o que é o mais legal? Que tem gente que é mal-humorado por. Mal-humorado, né? Não tem problema nenhum e vive mal-humorado. E daí você vê muitas pessoas com dor, sentindo dor, e tá, né? Dando Tá ali risada. dando risada, dando o seu melhor, e né, querendo ajudar a gente. Querendo ajudar Verdade. a gente, Querendo né? ajudar a gente. Então, assim, é umas coisas assim que eu falo que eu que já andei muito em hospitais por aí, sempre, sempre levo isso comigo, né? Porque o ambiente hospitalar, ele não é só, tipo, uma punição. As pessoas, é uma punição, gente, não. Quem tiver a oportunidade, quiser ir no ambiente hospitalar mesmo, só para fazer visita, vai para vocês verem. Eles ensinam muito, gente. Demais. E as crianças, né, principalmente crianças, assim, ensinam muito, com aqueles sorrisos maravilhosos. Eu lembro quando eu participava que o Eduardo era do Cinep, que daí é tudo criança, né? De 0 até os 18 anos. Ele não chegou a fazer CRAID, Não. mas sabe do Daí, CRAID, né? é que o Eduardo fazia o Cinep lá em Ele Curitiba. era no centro de Curitiba também, o CRAID. Daí ele ficou do Hospital de Clínicas lá, sabe? Então daí ele começou com um bebezinho e ficou lá até a idade dele. Tchau. Pra onde você vai agora, eu não sei. É, É mais ou menos isso, que depois dos 18 também muita coisa some, né? Acaba, não existe mais. E a gente sabe que nem eu conversava com o ortopedista hoje, que tem que ter, né, esse tratamento contínuo, porque essas dores são dores articulares que, né, inflama e infecciona a gente. Daí, no caso dele, ele está infeccionado. Ele falou, tem duas notícias, porque tem um movimento que é feito involuntário. hum, Que ele explicou lá, eu convidei ele para vir aqui dar uma palestra para nós. Daí ele diz que é um movimento involuntário do próprio, da deficiência dele, e daí mas junta com a posição que fica e tal.
E a gente vê inúmeras situações, né? Porque daí, no caso, a gente fica pensando, putz, mas tem gente querendo encostar, se aposentar, né? E as pessoas, assim, querendo trabalhar, querendo estudar, Ai, e, gente. né, e tudo. Daí você fica pensando, meu Deus do céu. Aí até, né, foi acho que a Angélica que comentou comigo, falou assim, é, pessoas querendo viver e outros é, que não querem, né? Que tentam Só elas mesmas. reclamam. Não, que tentam elas mesmas acabarem com a vida. Daí você fica pensando assim. E não consegue, né? Daí a outra pessoa que quer viver acaba. Que nem aconteceu um acidente com um colega nosso aí. Então, assim. Tem horas que a gente fica meio, né? Se a gente colocar mesmo na cabeça algumas coisas, a gente acaba ficando triste, né? Mas aí você fica, tem que olhar e tem que continuar. E não é fácil. Então, assim, não é fácil. Por que que não é fácil? Né? Eu pergunto para você, Robson, por que que você acha que não é fácil ter uma escola, seu filho ir numa escola que seja, né, uma escola que esteja preparada para ele, né? Que a Patrícia vá num lugar onde que esteja preparado para ela. Por que que não é fácil? O que que você me diz? Ai, sei lá o que eu digo agora. Eu acho que tem que atender, tem que dar suporte pra ela, né? Tem que ser conforme ela. Vamos supor, ela precisa da situação que ela tá hoje, tem que atender a situação que ela tá hoje, né? É que tinha que ser mais. A gente não precisava ficar impedindo para que acontecesse, É, né? Para que exatamente. existisse esses suportes. E sim que as coisas teriam que acontecer. Né? Teria que estar tudo certo, tudo caminhando redondo, né? Como modo de se falar, que as coisas fossem mais redondas, né? Que elas existissem de uma forma que você não tenha que ficar implorando para o INSS, para o poder público, às vezes é E a maior uma. tristeza é você precisar do INSS. Muito difícil. Isso é Muito complicado. difícil. Nossa, é uma humilhação, assim. Nossa, Eu acho assim, eu, né? eu já entrei lá dentro e saí chorando. De se sentir humilhada, assim, você falar. É nesse momento que é o mais difícil você ser impossibilitada de fazer alguma coisa. É nesse momento, porque assim, o dinheiro, ele é necessidade na vida da gente. Ele não é tipo um supérfluo, né? Eu não vou luxuar esse dinheiro. E assim, eu amo trabalhar. Quem conhece a Patrícia, sabe o quanto que eu amava trabalhar e o quanto eu me doava quando eu entrava nas empresas para trabalhar também, o quanto eu gostava disso, sabe? E daí eu chegar no INSS, sabe? Olhar para a cara de um perito olhar para perguntar para você se a sua cadeira de roda é sua. Se é- tipo assim, eu vim andando até o INSS e peguei uma cadeira lá dentro, entende? Foi o que ela disse. Proibiram ele de entrar na sala e ela colocou lá que paciente falou que estava acompanhada, mas entrou sem acompanhante. Porque o segurança teve que me levar. Não deixou entrar e falou que. E ainda saí andando de lá. Como se Isso fosse eu. aconteceu um milagre. Eu saí andando de lá. Isso no meu laudo da perícia, do INSS, daqui de Araucária. E daí o que você fez? Não tenho o que fazer, porque eu procurei o advogado. Ele falou que se eu pedir a câmera de segurança, eles não vão fornecer. Então não iria adiantar, porque é do governo, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Eles não fornecem câmera de segurança, alguma coisa assim. Mas daí Porque eu você entrou com falei, um novo pedido de porque perícia? daí eu entrei com o pedido de aposentadoria. Porque isso era pra perícia, Na precisava. verdade, eu fui pra me encostar mesmo. Eu tava encostada já. Tava encostada no auxílio doença. Provisório, né? E aí você tem que estar renovando, de 6 em 6 meses. Aí toda vez que vencia, eu tinha que estar indo no INSS pra renovar. Daí quando o perito me laudou essa vez, eu não fui mais no INSS. Eu peguei o advogado e fui pela Justiça Federal, porque na Justiça Federal você tem um médico especialista no seu caso.
No meu caso é cérebro, né? É neuro. Neuro. Então, quem me atendeu foi o neuro. E ele já tinha constatado a minha sequela permanente em 2024, 25, 24. Em julho de 2024 ele já tinha constatado a minha aposentadoria, sabe? Aí tem um processo ainda de, né? Você tem uma perda auditiva também? Tem a perda auditiva unilateral, Esquerdo. lado esquerdo, total, Total, não escuta nada. Decorrência do do acidente. traumatismo craniano também. Na verdade não foi um acidente, né? Eu fui vítima de agressão. É que eu tô bem à vontade, deixo que você conte, né? Então, assim, não. Pode, Né, você que mas você pode me perguntar o que você quiser, porque eu tô aqui pra se você quiser responder. contar como que foi também, sinta-se à vontade. Você que sabe, né? Que eu não quero entrar às vezes, uma dor maior, assim, porque né, não quero, tipo, a gente não sabe qual que é o sentimento que cada um tem, né? Então, são coisas, assim, que a gente já sabe que tá recente, que tem algumas feridas, né? Que a gente não quer também. Só que eu falo pra você, Maria, a minha dor maior nem foi ter tido traumatismo craniano. A minha dor maior é olhar no olhinho dos meus filhos e ver o desespero neles. Eles estavam juntos no dia? Não, mas eu tenho crise, né? Não, eu tive duas crises na frente das minhas filhas. Eu não tava nem em casa, tava viajando. E a pessoa que causou isso ajudou de alguma forma? Foi Nada. punida? Ele não foi punido ainda De nenhuma e forma. não ajudou com nenhum centavo até agora. São duas pessoas causadoras no caso, né? Eu tive uma... Vou contar um pouco, vou resumir um pouco do que aconteceu. Eu morava numa casa, minha vizinha morava na outra, mas a gente pagava aluguel pro mesmo dono da casa. E o pedreiro estava fazendo o serviço dele de calçada e estava levantando um muro. Quando eu vi aquele muro, eu fui chamar ela no portão para falar que ela não podia fazer aquele muro na calçada, porque era proibido. Ia dar problema pro dono da casa. E a gente começou numa batição de boca. Uma batição de boca formal, porque ela é uma mulher, tipo assim, de pouca conversa, né, Robson? Ela era adulta, eu também sou. Ela é adulta, eu também sou. E a gente começou a discutir. E o pedreiro dela, que estava fazendo o muro, se levantou, me pegou pelo braço e me atacou no chão. E aí eu caí e bati com essa parte da cabeça. Aí eu quebrei o osso temporal, né? Daí eu quebrei o osso temporal, tive uma contusão, no caso, meu crânio abriu e entrou ar para dentro. Eu tive hemorragia cerebral, vários hematomas, né? Pelo cérebro, sangramento. Assim, eu falo que foi muito Deus na minha vida em todos os momentos até hoje, porque assim, eu tive um sangramento nasal. Esse sangramento nasal que eu tive não deixou coagular o sangue na minha cabeça. Por isso não precisou de uma Por cirurgia. isso que não precisou abrir minha cabeça naquele momento. Aqui, se você ver, tá quebrada essa parte aqui. Ela tá quebradinha ainda aqui. Então, por conta de uma discussão boba, aleatória, eu tô nessa situação. Então, ele me deixou com epilepsia, perca de audição no lado esquerdo e já tem uma perca auditiva leve no lado direito, por conta dele estar trabalhando mais, né? Me deixou com a epilepsia, aí hemiplegia,
né? Fiquei com essa condição física, não vou poder mais usar a minha mão esquerda, né? Porque eles vão desligar os tendão, só vou ter a direita. E por que vai se desligar? Tá tendo. É porque a mão fica só fechada, né? Ela não abre os dedos, ó. Tem que abrir esses dedos. Entendi. Não abre. Ó, se você ver aqui, tem até feridinha aqui dentro, ó. É que acaba machucando, né? Uhum, ó, ela não abre, ó. Ó, pode puxar, ó, se você quiser. Não, ele não vem os dedos, ó. Eles travaram. E tudo isso foi logo na sequência do. Foi tudo depois do traumatismo craniano. Foi tudo depois. Eu comecei, e eu tenho vestibulopatia periférica também, que é uma é uma labirintite Crônica, né? crônica pro resto da vida. Eu perdi o labirinto do lado esquerdo. Então eu não vou ter um equilíbrio. Isso que ele te jogou, ele não bateu com nada? Não, Ele mas ele me jogou jogou, mas ele alega que ele me empurrou. Mas ela teve lesão até no pulmão. Eu tive Roxou uma as perfuração no pulmão também. Tive uma Uma perfuração no pessoa pulmão. que cai não acontece isso. Você cair do chão. E você ficou internada há quanto tempo, você lembra? 7 dias. Chegou a ficar na UTI? Fiquei os 7 dias na UTI. 6. Não, foram 8 dias internada, 7 dias fui na UTI. 6 dias na UTI, 6, 7 dias. E de lá pra cá, né, tua vida realmente, ela Minha vida mesmo. mudou muito. Mudou tudo. Mudou a minha casa, mudou meu casamento, mudou meus filhos, mudou tudo, tudo, tudo. A vida financeira, porque lidar com saúde não é fácil, o gasto é muito alto, né? Eu não recebo nada ainda, então só o Robson que trabalha. Ele também tem um problema muito sério com a empresa dele. Que até então ele ia abrir um vídeo, né? Ia fazer. E aí a gente estamos vivendo dessa forma. E assim, Assim, ajuda, sabe, a minha família é de São Paulo, né? Toda a minha família. Eu tenho a família do Robson, né? Mais próxima de mim. As irmãs dele que me dão apoio, que me levam na fisioterapia, o pai dele, a minha sogra limpa a minha casa para dar uma mão para ele. Assim, hoje a gente consegue ter um pouco mais de rede de apoio, né? Mas a gente ficou quase 2 anos, né? Se virando sem rede. Só nós mesmo ali em casa, no quadrado. eu falo que não é tudo esse mar de rosa que as pessoas pintam, né? E sem falar do preconceito ainda, né, Patrícia? Que a gente ainda sente, né? A gente riu bastante aqui no começo e tudo, mas a gente sabe que tem o capeticismo, tem o preconceito, que às vezes ele é camuflado, né? Então, assim, tem tudo isso, né? Que daí quem realmente vive na pele sente, né? Porque às vezes a gente acha, não, mas a gente sente, né? Não é nem. A gente que convive no dia a dia, a gente sente quando é uma brincadeira, por não conhecimento, que também não deve ser feita. Quando é alguém falando com mais deboche, né? Fácil é falar, né? Aham. Isso é viver. Bem isso. O discurso todo mundo tem, um lindo maravilhoso. Agora, viver aquele discurso que é o grande problema de toda a situação, né? Então, é mais ou menos, menos isso. Por isso que eu vivencio, tudo que eu vivencio dentro da minha casa, eu gosto de postar. Porque a gente vive todos os dias uma vitória, né, Robson? Todo dia a gente vence, todos os dias, todos os dias. Eu já acordo de manhã cedo, eu já acordo agradecendo, sabe? Já acordo gritando. A gente tem uma rotina hoje,
né? Hoje a gente tem uma rotina, né? Antes a gente não tinha Você não tinha rotina. rotina Não antes? tinha rotina. Hoje a gente tem rotina pra dormir, pra acordar, Todo dia pra era uma orar. surpresa, agora não. É, Então, mas você acredita ainda que tem um propósito? tem propósito. Eu acredito muito no propósito. E Eu tô vivendo ele, né? Eu creio. Eu coloquei isso no meu coração, né? Que Deus não dá mais daquilo que você não aguenta. Então, se ele me deu pra mim, eu preciso levantar minha cabeça e tentar superar, tentar vencer. Vencer por mim, vencer pelos meus filhos, vencer pelo meu marido, sabe? E Correr não vai adiantar, tem que aceitar, né? e é uma benção seu marido, né? Porque ele é uma benção. uma benção. Ele é uma benção. Porque, olha, às vezes eu falo pra ele, eu falo, Robson, você quer ir embora? Eu falo, né? Falei essa semana, né? Falei, você quer ir embora? Porque dá tempo. Ó, dá tempo. Aí ele fica muito bravo comigo. Mas ele, Aí eu pergunto, se fosse as contas, você ia embora? Daí não tem palavra, né? jamais. A gente é muito unido, eu e o Robson. A gente tem. Eu digo que a gente não vive só de amor, né? A gente vive de atenção, de afeto, respeito, sabe? O Que é amor, né? companheirismo, Isso aham. é amor. O companheirismo, né? Porque assim, o Robson ele não faz nada se eu não estiver junto. Eu tô assim, gente, na cadeira de roda, mas eu tenho que estar com ele. Agora ele tá se virando um pouquinho. Essa semana ele vai ter que fazer compra sem eu. Vai se virar. E não, e sem falar que é o seguinte, né? Você fazia as coisas. Você falou que antes Tudo, você que fazia era as tudo. coisas. Agora Aham. ele teve. E daí teve esse detalhe, né? Que ele teve que aprender a se virar, né? Teve que aprender. Não, você não sabe. Tipo, eu fiz uma. Eu digo assim, eu tive o traumatismo craniano, infelizmente. Aconteceu. Aconteceu, agora não tenho como correr atrás Tem mais. coisas que não voltam, né? Não vai voltar mais. Então, o que eu tenho que fazer agora, Maria? Eu tenho que aceitar. Que eu tenho traumatismo craniano, eu tenho que aceitar que eu tenho uma epilepsia, que eu posso sair ali na esquina e pode me dar uma crise. Tem que se adaptar a isso, né? É, você me atrapalhou agora, eu não sei nem o que eu tava falando, o que eu ia falar pra ela. Volte, pense, Volta, pense. volta, rebobina. Mais ou menos isso, 5 minutos. Gente, o que eu tava falando? Você estava falando que você tem que aceitar que você tem a perda auditiva, que você tem epilepsia, que você pode ir na esquina, chegar na esquina, pode acontecer alguma Isso coisa. tem que aceitar. Tá, já foi feito. Então, agora o que eu tenho que fazer é vivenciar o propósito que Deus tem na minha vida. É passar o que Ele passa pra mim. O que Ele me dá pra mim todos os dias na hora que eu acordo? É o amor dele, Maria. Eu acordo com meu coração tão cheio de gratidão, sabe? De ver aqueles meus filhos no sofá, e ver esse meu marido fofo, lindo, indo trabalhar. Ou acordar cedo, que ele acorda sempre, toda a vida, desde quando nós casamos, ele sempre fez o meu café, sempre me levou na cama. Então, é muito gratificante, sabe? Então, o que eu tenho que fazer agora é isso. Robson, É o você foco. chegou a ver o vídeo que eu gravei e falei do fardo? Porque às vezes as pessoas acham que o outro é o fardo, mas às vezes é a gente que é o fardo do outro, né? Eu não vi, mas Vou Depois você mostrar olha, pra ele. depois eu mostro pra ele. Porque às vezes, assim, né? Não quer dizer, porque a gente anda, fala e tal, a gente também não é o fardo, né? pra mim não Mas, é. mas na verdade, não, eu tô brincando, porque na Uhum. verdade justamente foi isso. No vídeo eu falo assim, que as pessoas que nascem com deficiência, quando você vai se relacionar com uma pessoa que já teve, que tem deficiência, né? Que
Você observa lá, já Eu vi esse falar. consegue Eu vi esse falar. vídeo inteiro. Viu? Ai, Eu fiz. adorei. Eu fiz aquele vídeo, eu luto muito pra não Muito fazer aquele tipo. necessário. Eu luto muito pra não fazer aquele tipo de conteúdo. Eu brigo comigo muito. Mas Senão foi eu já tinha muito começado. necessário. Eu já tinha começado bem antes já o próprio projeto, desde 2016. Mas daí o que acontece? Voltando ao vídeo. Aí a pessoa, ela observa, a pessoa é deficiente, então ela tem a opção. Vou me relacionar ou não, porque ela é deficiente. Mas daí, quando, que nem no caso de vocês, né, que é um exemplo disso. A pessoa sofreu um acidente, teve um AVC, ficou acamada, né? Teve, que nem no caso dela, que teve o traumatismo, né? Tem pessoas que têm outros tipos de acidente de carro. Eu posso sair aqui, sofrer um acidente de carro, né? E ficar acamada, ficar acamada mesmo, Sim. né? Precisando de suporte. E daí você escolhe, daí a pessoa vai ser um fardo, né? Ou aí você vai largar tudo ali? Não, agora se vire. Porque eu acho que existem amor que não é só amor, que nem vamos falar, né? De, de sexo. Existem até amigos. Vamos falar assim, amizade. Existem amigos que são amigos mesmo. Que você, né, sofreu você saía com aquela pessoa direto, você sofreu um acidente, aquela pessoa continua. Eu tenho um relato de uma senhora que ela teve enferma. As irmãs iam na casa dela fazer companhia para ela. Ela não podia ir mais, mas elas iam lá. Porque quando ela estava bem, ela também ia junto com elas. Então, agora, naquele momento que ela não estava, as irmãs iam lá orar com ela. Entendeu? Então, assim, às vezes tem gente que é o livramento mesmo, né? Que vai embora, que sai de perto da gente, porque tá ali com a gente, mesmo na amizade ou outro tipo de relacionamento, só porque a gente entrega alguma coisa, né? Se tá dando alguma coisa. Tem Se tem bastante disso. Aham. A partir do momento que você não entrega Tipo nada. assim, quando eu tive o traumatismo craniano, em 2023, eu dei uma escolha pro Robson, porque assim, eu tava muito magra. Tá ainda. Quando a gente tem o diagnóstico de TAB, né, que estão transtorno de ansiedade generalizada, transtorno bipolar, quando você tem um traumatismo craniano, eu não sabia. Ele ele triplica o diagnóstico, Eu não sabia. a doença. Aham. Ela triplica na sua cabeça. Então, assim, tudo que eu tinha conseguido recuperar, porque eu já tava sem as minhas medicações. Eu já não tomava medicação para esse tipo de coisa. Ela voltou e ela voltou com força, porque daí eu estava imóvel, surtando, magra, meus filhos tudo pra lá, um pra cá, e a gente sem rotina, e aquele fuzuê, e o Robson sem saber o que fazer. E eu cheguei nele e falei, você tem até o dia, 31 de dezembro de 2023, pra você decidir se você quer ficar em casa com a gente. Porque a gente precisa mudar isso. A gente não sabia do diagnóstico do boneco. Não. Aí ele ficou quieto, né? Tipo, quieto assim, tipo, deixou passar. Eu falei, nossa, que estranho, não falou nada, né? Aí, quando, né, no dia 31, na virada do ano, lá pro dia 2024, perguntei pra ele. Ele falou, eu não vou te abandonar nunca. Ele falou, BC, só se eu morrer, minha filha. Ele falou pra mim. Aí, o que eu fiz? Eu mesmo montei um plano de vida pra mim e pra minha família. De dia 31 de dezembro até hoje. Eu montei um plano de vida. Eu mudei ele, eu mudei o de 14, eu mudei o de 11, eu mudei o de 10, eu mudei o de 5. Eu mudei todo mundo de casa. Hoje todo mundo é diferente. Não que eles eram... Eles não tinham rotina. Hoje tem rotina, hoje eles param pra pensar mais, eles
vem muita coisa educativa, coisa mais saudável. Antes não era assim. Nossa, eu antes comprava, pra você ter ideia, eu ia no mercado, eu comprava 100 pacotes de bolacha recheada pra dar pra eles comer. Tipo assim, eu dava doce pra eles, muito doce. Então, é esse tipo de coisa que eu falo pra você que eles foram se afastando por conta. Eles foram vendo no caminhar do tempo, foram vendo eu na situação que eu fiquei com a alimentação também. É, e hoje todos eles mudaram, assim, sabe? A casa inteira mudou, tudo mudou. Tipo, meu lar é um novo lar, sabe? Um novo lar. Cada situação, né? A gente faz daquela. Tem coisas que a gente pega daquela situação e transforma ela em algo bom, Né? né? Porque Tem, daí, tipo, a gente tem que estar sempre vendo o lado bom. tem que ver o lado bom, porque o que vai adiantar? Eu vou ligar pra minha mãe que tá lá em São Paulo pra reclamar pra ela, mãe, tô na cadeira de roda, me ajuda. O que ela vai fazer, tadinha? Vou ligar pra minha irmã, coitada, que tá lá em São Paulo também. Não dá, não dá ficar reclamando todo momento. Algumas vezes eu quero desabafar, eu ligo pra elas, né? Mas é, a vida é assim. O que que você quer? Se tem alguma coisa assim que você gostaria de falar, que você não comentou, Ai, sobre, sobre essa parte do teu menino, questão escolar. não sei, Essa parte da aceitação que você. O que você teria para falar para os pais que estão nessa situação? Estão em investigação do autismo, estão em investigação do TDAH, do PAC ali, e que às vezes o próprio pai se nega. O que você teria para dizer para esses pais? que ele aceite, porque o melhor caminho é o tratamento. Sem tratamento, seu filho não vai funcionar. Não vai avançar, né? O Gustavo, desde o diagnóstico dele até hoje, ele mudou muita coisa. Ele nem segurar a colher ele não conseguia. Ele tinha problemas com fino, não sei explicar agora, sabe? Coordenação? Da coordenação do fino e tal. É porque o TDAH a pessoa já é mais atrapalhada, Daí né? assim, a letrinha dele já é um pouquinho grande, né? Mas com a colher a gente já viu uma conquista. No banho. No banho. Só que ainda ele tem algumas dificuldades ainda, né? Porque assim, como ele é suporte 2, o suporte 2 é dele, né? Já exige um pouco mais que a gente fique em cima. Então, assim, se ele vai pro chuveiro, ele não toma banho. A gente tem que ficar lá no banheiro com ele, né? Ele fica olhando pro chuveiro, a água cair. E ele gosta bastante de água. É que o autismo, né? Daí o Aham. autismo tem. Aí você pede pra ele escovar os dentes, ele senta no vaso, fica com a escova na mão. Daqui a pouco ele guarda de novo, daí ele vai lá pra fora. Aí você tem que entrar no banheiro pra conferir se ele tá escovando os dentes. Então, pra quem é pais que tá em investigação ou que desconfiam, corram de atrás e aceitam, porque não existe tratamento melhor do que o pai e a mãe estar presente com o seu filho nos avanços dele. Porque se a gente não ajudar o nosso filho dentro de casa, não adianta nada eles fazer psicólogo, não adianta nada eles fazer fono, não adianta nada eles fazer nada disso, se a gente não ajudar eles dentro de casa. A família, né, tem que acolher. O primeiro lugar que tem que ser acolhido é dentro de casa, né? A família tem que acolher. Esse papel da família entender, de dar esse suporte. Porque não é legal mesmo você chegar num lugar e falar assim, teu filho fez isso, teu filho fez aquilo, teu filho é isso, teu filho é aquilo. Não é legal. Mas aí que tá. Até eu falava num programa, acho que passado também. Foi no programa passado eu falei.
a gente não quer ensinar o filho da gente a dizer pra ele que o mundo é mau. A gente quer ensinar o filho da gente a ser feliz, né? Mas infelizmente algumas coisas é nós dentro de casa que temos que ensinar ele. Olha, você tem a sua limitação em determinado assunto, em determinada área, por conta das suas, né, A da gente estuda neurodivergência e junto. tal. A gente estuda juntos, que nem assim, todas as sextas-feiras a gente tem o nosso momento, né? De nós cinco. Que, né, o Robson não tá em casa todas as sexta-feiras. Então, é que eu faço uma palestrinha pra eles, alguma coisa assim, sabe? Sempre a gente fala do autismo, sempre a gente fala do TDAH, de comida também, né? Ler a Bíblia. Bíblia, Ele tem alguma restrição assim contra a a alimentação? alimentação não. Ele come tudo normal? Tipo, muito de boa pra comida. E com uma fala também dele. Por isso que demora um pouco mais, né, pra gente, tipo, ai, será mesmo? Que daí tem algumas coisas que Porque daí você fala, não, mas meu filho fala. Não, mas meu filho come. Até demais. Aham. tá demais. Ou até de menos. Tem dia que não come nada, né? Tem dia que ele come muito. Então, eu quero deixar uma palavra para você, mas antes de deixar essa palavra, eu quero te fazer quero que você comente, porque assim, eu já aconteceu comigo, né? Saí com o Eduardo, às vezes ele cai, e daí, quando a pessoa cai, que no caso dele, a gente tem que dar um tempo do corpo dele, né? Você já não pode pegar e erguer. Porque tem toda uma situação que às vezes você não sabe como que foi o tombo Uhum. e acaba machucando mais, né, da pessoa. E daí, com relação à epilepsia, quando você já chegou a ter algum momento assim que você saiu na rua e teve sem o Robson estar perto? Eu já tive várias assim, o Robson tá perto, mas eu não saio na rua porque eu não consigo andar, né? Não, mas eu falo nem de cadeira assim, você não sai Já só tive dentro do mercado, né? Do supermercado. dentro do supermercado você É, teve. mas eu não che... é, mas eu cheguei em casa, né? O Robson me colocou no carro. Ela passou mal, eu levei pra casa. Daí em casa que ela E daí teve. que deu a crise forte mesmo. Daí em casa ela teve dela cair e bater a cabeça no chão. Mas eu não tava também. Daí ela me ligou depois, mas não me contou, porque eu não queria me preocupar. Mas eu descobri. Sábado eu tive uma que eu nunca Não, eles tive. escolhem as coisas, gente, e daí depois a gente descobre mesmo. Sábado eu tive uma que eu nunca tive. Vou até perguntar pro meu neuro. Não sei se você conhece. Sábado eu passei mal, né? Eu tava conversando com ele, eu apaguei em cima da mesa. Em cima da cadeira, daí bateu a cabeça na mesa. Eu, Então, Eu o segurei pra ela Eduardo, não cair. o Eduardo tinha, às vezes, uns pequenos apagões. É tipo assim, apaga e depois mas volta. daí sabe o que aconteceu depois? Mexeu com o meu sistema gástrico, porque eu muito. Tudo que eu Mas tinha no estômago. Tudo. ele geralmente mexe. Geralmente ele mexe com alguma coisa. Só que daí você só vai saber. Por isso que daí é que nem o Eduardo falava pra cima de mim, não foi convulsão. Não foi epilepsia, não foi. Porque tem uns que até o médico me explicou quando eu levei ele, porque ele teimava comigo, daí eu falei, vou levar por dúvida, né? Não tirar. Dava aqueles. Tipo, era. Parece que era. Piscava o olho assim e já voltava, sabe? Era rápidos, bem rápidos. Daí ele falava que não era. E daí, no caso dele, porque ele não tava dormindo. Então as correntes dele, ele tava sempre. As Uhum. elétricas dele tava. Mas ela deu dormindo já. Então ele já. Porque ele não dormia. Acordei com elas tremendo. Nele assim, dormir nunca deu. Deu ele. Apesar que com ele Porque faz assim, tempo que a não dá mais. epilepsia, ela é uma surpresinha, né? Porque, tipo assim, você não pode ficar feliz, você não pode ficar triste, você não pode ficar nada. Não pode ficar nada. Aí daí, assim, eu sou muito elétrica. E eu gosto muito de café. Eu tomo chimarrão. Eu não posso nenhum dos dois. Tudo tem cafeína. Tudo tem cafeína. Aí, tipo assim, eu tô na base, tipo, de alguns sedativos, mas não me desliga. Não me desliga.
Eu acho que por isso que dá essas correntinhas também, então. É, porque tem que desligar um pouco, porque fica tem muito estímulo, muita tela, muita coisa assim, daí com ele, né? Como falando dele. Aí ele tá, eu tô com dor, daí eu não consigo dormir. Cara, mas desliga, tenta desligar. Porque o cérebro não para, né? Ele fica ali pensando, pensando, pensando. Você precisa dar aquele momento de desligar o cérebro dele. Eu quero deixar um versículo para vocês. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Salmo 139, 14. Esse versículo ele lembra que o valor de uma pessoa não depende da condição que tem em seu corpo. É da maneira que ela comunica, da saúde mental ou das limitações que ela enfrenta. Então, nada disso. Em muitos momentos a sociedade ela olha pra gente e diz que a gente não é nada, que a gente não consegue ser nada. Nunca a dor da gente Mas é. o pai lá de cima, ele sabe quem que a gente é. E quem que somos e qual é o propósito da vida da gente. Exatamente. O nosso primeiro ministério é os nossos filhos. Verdade. Então, se Deus está te usando no seu primeiro ministério, que Ele continue te usando no seu primeiro ministério. Amém. Ele continue te guardando, guardando tua família, cuidando dos seus filhos, que você continue tendo discernimento e sabedoria para ensiná-los. Amém. Que você tenha mais esses momentos de sexta-feira na sua vida e na vida deles com eles. Amém. Porque realmente é o que a gente vai, né, plantando para a gente conseguir dar conta desse primeiro ministério, né? Então, assim, muito feliz de você estar compartilhando esse momento com a gente, de você estar trazendo um pouco mais da sua história, da história de vocês, né? Falando da dificuldade que são realmente, né? Isso que a gente não entrou nem um terço das dificuldades que a gente sabe que enfrenta. Se você quiser deixar seu arroba, suas redes sociais, para o pessoal te seguir, pode ficar à vontade para ir para o pessoal. Vai ficar Gente, gravado. meu arroba é Pati Dallas. No Instagram, na verdade, tá Pati_Dallas. E no Facebook é Pati Dallas com 2 L's. Entrem lá, curta, compartilhe, converse com ela. Se de Deus tá abençoando a vida dela, entrem lá e converse. Aos pouquinhos eu vou mandando uns videozinhos lá do que tá acontecendo na minha vida, do Robson cuidando de mim, dos meus filhos também cuidando. E eles cuidam, gente, eles cuidam. De mim também, eu mostro também como que eu faço, né, lá dentro com eles. Eu consegui 2 cadeirinhas que eu me adaptei com elas dentro de casa, elas são as minhas cadeirinhas funcionais. São 2. Uma grande, que ela é externa. É que você evita cadeira de roda, né? Não, eu não uso a cadeira de roda. Usei hoje. Casa pequena, né? Aí, e a cadeirinha pequenininha que eu ando pela casa, daí eu vou com o meu pé direito. Eu só ando com o meu pé direito, aí eu vou pra onde eu quiser com ela, né, querida? Imagino, porque é elétrica, Não paro. né? Uma pessoa elétrica, eu falo, gente, não é fácil uma pessoa elétrica parar, não. Não, mas aí eu fico pra fora de casa, porque daí pra fora de casa, eu me sinto assim, tipo... Ai, eu me sinto um pouco útil, assim, aí eu fico lá fora, lá na minha lavanderia. Eu gosto de ficar lá. Porque eu não gosto de ficar dentro de casa. Parece que dentro de casa eu tô presa. Né? Daí fora a gente já vê o céu, já vê tudo, né? Já vê as maravilhas que Deus fez, né? Sim. Ai, Deus é maravilhoso, né? É maravilhoso em tudo. A gente que somos falhos, a gente reclamar de qualquer coisa. Porque Ele supre todas as nossas necessidades. A fé da gente, ela move montanhas. Minha mãe dizia que move montanhas e move mesmo. Move montanhas. Move. Eu que eu diga. E as montanhas. Muito. Tem horas que eu olho assim, nossa, quantas montanhas se moveram. Às vezes a gente, né, dá uma, né, gente, a gente é ser humano. Eu fico boa,
tem umas, né, uns influencers que posta lá tudo maravilha. Não é. A gente é real. O Por Trás das Câmeras é isso. Gosta de contar histórias reais, histórias de verdade, que você sente dor, você sofre, você tem sua dificuldade, mas também você tem suas conquistas, tem sua superação. E que a gente não pode ficar preso, né, na vida do outro, olhando, observando a vida do outro e sofrendo por causa da vida do outro. Né? Porque Deus ele fez a gente único e cada um de nós temos o propósito, como a Patrícia falou aqui no programa hoje, que nós temos o nosso propósito e cada um de nós precisamos entender qual é esse propósito para a nossa vida, buscar viver esse propósito, porque quando a gente entende qual é o propósito, a gente também, né, obedece o propósito, a gente para de sofrer tanto. Não que a gente não vai ter dor, que a gente não vai ter problemas, a gente vai ter dor e ter problemas. Isso é normal, a gente tá aqui na Terra, a gente é carne, a gente é osso, né? Enquanto a gente estiver nesse corpo aqui na Terra, a gente vai ter tudo isso, vai ter aflições, vai ter dor, mas que essas coisas elas são pequenas quando a gente entende que a gente tá aqui por um propósito e que esse propósito é maior, né? Com certeza. E o propósito é lindo, né, gente? Quando você descobre que você tem um propósito, é lindo demais. E a vontade de vencer é muito grande, né? Sim. De vencer o propósito, né? Se chegar no Nossa, é maravilhoso. final. Não dá pra abandonar ele. Tadinho. Hoje meu filho falou bem assim pra mim. A gente vence na vida dessa forma, sabe? Ele falou assim, mãe, eu já fiz a minha cartinha do Papai Noel, eu fiz online e eu pedi pra ele te dar saúde, tá? Aí, assim, é nessas horas que você vê que você venceu na vida, sabe? Porque meu sonho era ser mãe. E eu fui mãe de 4 bênçãos maravilhosas, sabe? Que só me dá orgulho, que me apoiam, cuidam de mim, me amam, sabe? Demonstram isso, sabe? Isso é maravilhoso. Eu vou te dar. O Eduardo ficou insistindo muito aqui hoje. O Eduardo ficou insistindo muito com as canecas dele aqui, sabe? E eu vou dar uma caneca pra você, que é uma frase que doei você do Eduardo. Tudo. Olha aqui. Ai, que lindo. Leia pra nós o que tá escrito nessa caneca. Eduardo Henrique MC. Tudo posso naquele que me fortalece. Mostra lá, pessoal. Filipenses 4:13. Dudu, obrigada, Dudu. Amei a caneca. Ai, eu amo caneca, gente. Eu amo. E Obrigada. esse foi o nosso Por Trás das Câmeras. Segue nossas redes sociais, nos acompanha. Terça-feira que vem a gente Seguem está eles. aqui de novo. E nós queremos contar a sua história. Se você tem uma história para contar, manda mensagem lá para mim. Manda no nosso Messenger, no nosso WhatsApp. Temos 2. Baixa o app da rádio, tá? É só digitar no Play Store que você consegue baixar o app e consegue entrar nas redes sociais. Quem não assistiu toda a entrevista com a Patrícia, pode entrar lá, que vai ficar no Facebook, fica gravado 30 dias e depois está liberado para o nosso Instagram. No Instagram não, no YouTube. Depois está liberado para o nosso YouTube. Beleza? Gente, obrigada pelo apoio de vocês. Deus abençoe todos vocês. Deus Que o abençoe. Senhor abençoe a casa de cada um que esteve aqui conosco hoje. E que Ele venha fazer um mover na vida de cada um, assim como tem feito em nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Pode